Depois de derrubar a audiência do Siqueira Júnior, agora o Bolsonaro faz outra vítima, o Ratinho. O Bolsonaro quis falar com um público mais pobre, que é o público do Ratinho, pessoas mais humildes e tudo mais. E aí, viu a oportunidade perfeita. Sexta-feira deu uma entrevista ao Ratinho. Eu já tava rindo, eu vou confessar, eu já tava rindo desde domingo, mas eu tava esperando sair os números oficiais para poder fazer o vídeo aqui. Acontece o seguinte, no horário da entrevista, geralmente o SBT passava a reprise de Tiquititas, veja bem, reprise de Tiquititas. E a média de audiência é de 10 a 11 pontos ali. Só que aí resolveram passar o Ratinho e o Bolsonaro e derrubou a audiência. Eu vou aqui dar todos os detalhes. A coisa tá ruim. Se a coisa tá ruim nas ruas pro Bolsonaro e também tá ruim nas redes, tanto é que eles estão batendo recorde de uso de robôs, a coisa também tá ruim em audiência de TV. E ó, ainda mais um programa que é assistido por pessoas mais humildes. Quer dizer, ninguém quer ver a cara do Bolsonaro. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se você também é fora Bolsonaro, você não quer ver nem a cara dele, então inscreva-se no canal, curta o vídeo. Olha, aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias. O que eu mais quero é que esse pesadelo acabe, que a gente não seja obrigado nunca mais a nem ver a cara e nem escutar a voz do Bolsonaro, a não ser em registros históricos para denunciar o genocídio que ele causou. Só isso. Fora isso, não precisa para mais nada. Concorda ou não concorda? E que ele fique enjaulado o resto dos dias deles. Deles também, que são vários outros junto com ele. Se você também quer a mesma coisa, inscreva-se aqui no canal, que a entrevista do Ratinho, a popularidade do Bolsonaro, e a coisa ficou ruim para ele. Eu tô começando a duvidar que o Bolsonaro tem os 23% que ele tem no Datafolha. Tô começando a duvidar. Eu acho que já caiu bem. O Bolsonaro tem uma porcentagem de bom e ótimo maior em pesquisas que são feitas por telefone. Só que o Datafolha e o IPEC, que chamava Ibope, agora chama IPEC, fazem pesquisas presencialmente. Nas outras o Bolsonaro tem por telefone 30, 32% de aprovação, nessas ele tem 23%. Então estou começando a duvidar, eu acho que é menos. Porque, a média das Tiquititas, reprise, não é a Tiquitita da novela, é a reprise das Tiquititas, dava 10 pontos de audiência no SBT. Tá. Aí entra o programa do Ratinho com 10,1 no share, né, no Ibope lá no SBT. Tá. Entra o Bolsonaro, a audiência cai de 10 e vai para 6. Quer dizer, cai 40% das pessoas que estavam assistindo o SBT, tiraram porque não queriam ver a cara do Bolsonaro. Mais do que isso, na comparação da audiência do horário, é a mesma coisa. Sai de 10 a 11 pontos de média todos os dias naquele horário, principalmente se comparar todas as sextas, porque foi na sexta-feira a entrevista dele, e sai de 10 a 11 pontos e vai para 6 a audiência com o Bolsonaro. Quer dizer, 40% do público o SBT perdeu em um dia porque o Bolsonaro apareceu ali. Foi uma entrevista de 30 minutos no Ratinho que derrubou a audiência. E o Bolsonaro ele queria aparecer para essas pessoas mais humildes para prometer o quê? Para prometer que vai aumentar o Bolsa Família, que vai continuar com o auxílio, para falar que ele está sendo injustiçado, enfim, ele fez todas aquelas bravatas lá que ele sempre fala. Mas em vez dele conseguir falar com a maioria das pessoas, não. O que aconteceu foi o seguinte, só Bolsominion ficou assistindo aquilo e gente que não tá prestando atenção, porque a audiência despencou. Quando o Bolsonaro ele deu uma entrevista também para o Siqueira Júnior faz algumas semanas, também a audiência do Siqueira Júnior, que já não é alta, não é uma audiência, é um cara que ele tem muita fama porque ele fala muita abobrinha. Fala muita besteira, abobrinha, ele comete crimes, inclusive de homofobia e tudo mais, ele é um criminoso, o Siqueira Júnior, e aí por isso muita gente conhece, mas a audiência dele é pífia. E aí, o Bolsonaro, pelo menos comparado com os outros canais, talvez lá na Rede TV seja boa, quando o Bolsonaro apareceu lá, a audiência dele também caiu pela metade, até no público bolsonarista, a audiência cai quando o Bolsonaro aparece. Você fala, pô, peraí, meu. O público do Siqueira Júnior é um público que vê o cara sendo homofóbico, falando um monte de asneira, ele era contra a vacina, ele era a favor de cloroquina, falava que a Covid não existia, tudo mais. Esse público aceita tudo isso, engole todas essas asneiras. Assim como o público do Ratinho engole todas as asneiras que ele faz. Mas chega o Bolsonaro e fala, não, aí é demais, isso aí eu não quero. Quer dizer, nem entre o público fascista o Bolsonaro está bem. Isso quer dizer que a base, o núcleo bolsonarista já está rachando. Até o meados de 2020, se o Bolsonaro aparecia no Ratinho, você via que não ia ter vídeo meu aqui falando no dia seguinte. Olha, caiu a audiência do Ratinho, despencou com o Bolsonaro. Não, sabe por quê? Que não despencava. Podia cair de 10 para 8, 10 para 9, aí está quase na margem de erro ali, meia dúzia tirou do canal. Talvez o outro canal tinha uma coisa melhor, mas de 10 para 6, ou no caso do Siqueira Júnior, de 2 para tracinho, é uma queda muito grande. E aí nas ruas a gente viu, tem uma foto aqui que eu vi, eu dei risada vendo essa foto,
que ela mostra a Bia Kicis no meio da manifestação falando: tá gigante em Brasília, e atrás dela não tem ninguém. Olha aqui a foto. Aqui a Bia Kicis, não tem quase ninguém. Aí ela fala aqui, ó, Brasília tá gigante, aí você vai ver, não tem quase ninguém na foto, falando: meu Deus do céu, esse é o apoio ao Bolsonaro? Teve cidade, em Belém aqui, eu até mostrei no dia o vídeo, que na manifestação para Bolsonaro, se você ampliar aqui bem a foto, você vai ver que tem mais bandeira do que gente. Eles estavam distribuindo 2, 3 bandeiras para cada pessoa, para ver se parecia que tinha mais gente. Aí tinha um rapaz distribuindo bandeira, chegou um momento que as pessoas nem mais queriam bandeira, tinha um outro com 3, 4 bandeiras assim, tremendo. Pra quê? Pra ver se de cima parece pelo menos que tem umas 500 pessoas, mas não tinha nem 100 ali. Pra você ter ideia de que a popularidade do Bolsonaro, que um dia já foi alta, tanto é que ele foi eleito, tá caindo, e a culpa é dele e a coisa tende a piorar. Se o Bolsonaro hoje resolve aparecer em qualquer programa de TV, você vai ver que a audiência vai baixar qualquer programa. Porque se cair no Siqueira Júnior e se cair no Ratinho, é porque aquele núcleo duro começou a rachar. Por que aquele núcleo duro começou a rachar? Nas últimas semanas, além da CPI bater forte, e bate muito forte no Bolsonaro, porque voltou agora a CPI, voltou ontem, teve o depoimento do reverendo Hamilton. Foram 10 minutos no Jornal Nacional só sobre isso, aí depois mais 10 minutos sobre o Luiz Miranda, quer dizer, voltou a ter bomba pesada contra o Bolsonaro todo dia no noticiário. Ele teve, assim, 3 semanas em que tinha bomba, alguns dias mais pesado, outro não, mas não tanto. Agora não, é todo dia, de terça a quinta no mínimo, ele sabe que todo dia vai ter bomba e o Brasil inteiro estará falando dos crimes cometidos na pandemia. E aí, mesmo às vezes é uma coisa que não é tão grande, por exemplo, o caso do reverendo Hamilton ontem na CPI, ele não admitiu nada. Mas ficou claríssimo que ele é um estelionatário que usa o brasão da ONU, cria umas ONGs, várias ONGs, inclusive algumas com nome em inglês, com nomes que parece que ele tem alguma ligação com a ONU, e ele usa isso para quê? Para ficar aplicando golpe em governos e ganhar dinheiro, verba pública. E que ele tem ligação com o Flávio Bolsonaro, com a Damares e com um monte de gente no governo Bolsonaro, que enquanto o governo estava se recusando a responder, ignorando mais de 100 e-mails da Pfizer, foram 101 e-mails ignorados, o reverendo Hamilton mandou um e-mail para o governo Bolsonaro às 12h32, ou seja, meio-dia e 32, e 4h30 da tarde já tinha a resposta, e ele foi numa reunião no mesmo dia, às 5 e pouco, já estava lá no Ministério da Saúde. Aí ele vai no depoimento falar: não, mas eu não conhecia ninguém lá. Foi por acaso? Não foi. E depois fica provado, e a Globo mostra isso, todo mundo mostrou isso, o quê? Que aquele $1 de vacina que o Dominguete falou na CPI há um tempo atrás, e que aquilo já rendeu horas e horas e horas de noticiário contra o Bolsonaro, ficou provado que aquilo realmente existiu, porque a oferta da Davat era de $10 e o reverendo Hamilton fez uma proposta de 11, quer dizer, colocou $1 a mais da propina ali. Isso tudo na mídia, todos os dias. Aí hoje já vai ter mais bomba contra o Bolsonaro, amanhã já tem mais. Semana que vem, terça, quarta e quinta, tem bomba na CPI. Aí tem semana que tem feriado, não tem problema, eles põem um depoimento na sexta também. Tem dia que tem semana que tem na sexta, tem semana que tem na segunda. Quer dizer, a fritura ao Bolsonaro vai aumentando. Para piorar, a única resposta que o Bolsonaro dá é radicalizar. Por quê? Porque ele tenta que aquele núcleo mais duro do Bolsonaro, que é o fascismo, que eu venho falando aqui há mais de 2 anos, esse núcleo, o real fascismo do Brasil, é entre 8% a 12% da população. O Bolsonaro não quer perder esses. O resto está completamente sendo rachado, porque quanto mais a CPI bate, mais aquele cara que era bolsonarista, às vezes morreu um parente, às vezes não, mas ele vai vendo e fala: pô, peraí, o Brasil tá uma desgraça. Esses caras roubando propina com vacina, o Brasil tá uma desgraça, esse cara só fala de voto impresso. O que tem mais importante no Brasil do que voto impresso hoje? Praticamente tudo. Voto impresso seria a última das prioridades do povo brasileiro. Aí muita gente vai abrindo os olhos. Muita gente, mais do que você imagina. Tanto é que a popularidade do Bolsonaro foi caindo de 40 em algumas pesquisas e de 30 e poucos em outras, caiu para chegar no nível de 23 em pesquisas feitas por pessoa e 30, 32 em pesquisas feitas por telefone. Quer dizer, caiu muito. Quando você fala uma queda de 40 para 23, não é só que caiu pela metade, você está falando aí de 15, 20% da população, 15% da população hoje, são mais de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas que 6 meses atrás, numa pesquisa eleitoral, diziam: o governo tá bom, ou o governo tá ótimo, ou talvez até regular. Mas hoje já estão dizendo que tá ruim e péssimo, já não dizem mais se tá bom ou ótimo. Bom não tá. Talvez regular, mas muitos deles já estão migrando pro
pro ruim e péssimo, tanto é que a desaprovação do Bolsonaro chegou ao nível de 63%. Agora vamos mostrar o carro de som em Itaquaquecetuba, ó, em frente ao Itaquaguarda, Itaquagarden. Aqui, ó. Assista os vídeos do canal do Brasil no YouTube. Bora Bolsonaro, meu país vai crescer. Bora Bolsonaro, acabou pra você. Bora Bolsonaro, meu país vai crescer. Bora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro. Tá aqui Itaquaquecetuba. Vamos continuar indo pra cima desses assassinos, que a coisa tá cada vez pior pra eles. A gente não vai sossegar enquanto não caia esse desgoverno. Quem quiser apoiar já sabe, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa o link pra música do Spotify, vai lá no primeiro comentário. Se você estiver vendo com o celular assim, ó, assim, faz assim, aí vai aparecer embaixo do vídeo os comentários. Aí lá tem tudo isso e quem quiser, não tiver inscrito ainda, quem quiser não, todo mundo, é obrigação, hein? Inscreva-se aí no canal. Falou!